E agora vamos seguindo aqui com o resto da nossa análise. O julgamento da ação penal da trama golpista entrou, naturalmente, no segundo dia. Nessa quarta-feira foi a vez de manifestações das defesas do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e do ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Neto. Ao contrário do primeiro dia, em que houve muitos comentários elogiosos aos integrantes do STF, as defesas dos réus tiveram um caráter mais técnico. A defesa de Augusto Heleno, por exemplo, declarou que o general perdeu seu poder de influência no governo Jair Bolsonaro e atacou o conjunto probatório levantado pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Ele também tentou minimizar a fala do general Augusto Heleno sobre virada de mesa em reunião ministerial de 2022. Vamos falar agora com os nossos debatedores que temos aqui. Temos Rodolfo Borges aqui no nosso estúdio, também temos Wilson Lima e Ricardo Kertzmann. Meus caros, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui ao Meio Dia em Brasília. Eu já começo com você, Rodolfo. Como é que você está vendo este segundo dia de ações lá no STF? Bem, boa tarde a todos. Acho que a nota curiosa das defesas, né, que começaram ontem e continuam hoje, é que nenhum dos advogados está negando a intenção de tramar um golpe de Estado. Eles estão tentando configurar que não houve a execução do golpe de Estado. E aí cada um vai por um lado. O defensor do Augusto Heleno tentou descolar o Augusto Heleno do Jair Bolsonaro, dizendo que ele se afastou do ex-presidente, do então presidente, né, a partir de 2021, quando o Bolsonaro se filiou ao PL. Ali naquele momento, o Augusto Heleno teria começado a se afastar do Bolsonaro. Agora, já estão até circulando os vídeos daquela reunião ministerial em que o Augusto Heleno, como você já mencionou, Inácio, disse que usou aquela expressão de virar a mesa. E ele estava numa reunião com o Jair Bolsonaro, estava participando de uma reunião ministerial. E ainda que ele estivesse apartado do Bolsonaro, ou discordasse de algumas coisas, como, por exemplo, tomar a vacina da Covid, ele estava participando das decisões junto com o Bolsonaro. Rodolfo, temos agora a imagem, temos o vídeo da fala da defesa do Augusto Heleno. Vamos colocar no ar para que todos vejam e aí assim a gente possa analisar e esmiuçar no detalhe. O segundo ponto é que não vai ter VAR nas eleições. Não vai ter segunda chamada, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar um soco na mesa antes das eleições, tiver que virar a mesa antes das eleições. No dia seguinte, todo mundo reconhece, fim de papo. Aí tem que ficar bem claro, acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. Vai chegar num ponto que nós não vamos poder falar mais nada. Vamos ter que agir contra determinadas instituições, determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro, só isso. Excelência, se tratava de uma reunião ministerial, onde com todas as vênias a dosagem de palavras não era necessária. Eu indago a Vossas Excelências se numa reunião fechada, Vossas Excelências medem as palavras tais quais falam a público. O que o general Heleno está trazendo aqui nessas falas, e aqui na verdade falas de certo ponto até republicanas, após as eleições não tem discussão. Após as eleições não tem o que falar. Até o próprio presidente Bolsonaro falava isso, quem ganhou a maioria dos votos leva. O que se passa nesse ponto? Era sabido que havia, e será explicitado por essa defesa técnica mais à frente, uma crise institucional entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Então, esta fala do general Heleno numa reunião ministerial vem no sentido de algo tem que ser feito. Nós temos que fazer alguma coisa. O que nós podemos fazer? O que pode ser discutido? O que pode ser tratado? Porque depois que se passarem as eleições, não tem como. Não existe você tentar fazer alguma coisa depois do resultado das urnas. Wilson Lima, você que está aí em loco acompanhando esse segundo dia de julgamento, o que é que você achou dessa defesa do general Augusto Heleno? Boa tarde para você, Inácio. Boa tarde para o nosso grande amigo Ricardo. Boa tarde para você, Rodolfo Borges, mas principalmente boa tarde para você, minha amiga e meu amigo de O Antagonista, também do canal BMC News. Eu já vou começar logo, quebrando um pouco o protocolo, porque tem um bastidor interessante, Rodolfo, que você vai gostar. Ontem, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ele acompanhou a primeira sessão de julgamento, mas hoje ele não apareceu, hoje ele não compareceu ao Supremo Tribunal Federal. Sabe por quê? Ele estava com uma dor no ombro.
Aí você, como assim, uma dor no ombro? Ele machucou o ombro há aproximadamente 2 semanas jogando ping-pong com o neto. Ontem ele veio para cá, não estava sentindo tanta dor, mas hoje pela manhã ele sentiu muitas dores e acabou não comparecendo aqui à sede do Supremo Tribunal Federal. Sobre as defesas, meus caros, o que a gente viu hoje é que elas adotaram um tom muito mais técnico, sem aquela papagaiada de elogio a ministro, como, por exemplo, fez o Demóstenes Torres, advogado do Almir Garnier, sem perder 10, 15, 20 minutos falando sobre as qualidades dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que eles falam, o que eles abordam, ou algo parecido. Foi um dia de defesas técnicas, em que o processo foi atacado. Isso é bom, tá? Isso é bom, porque a gente está falando basicamente de uma disputa de defesa contra acusação. Então, hoje, de fato, tivemos um tribunal de júri de nível de Supremo Tribunal Federal. A defesa do Dr. Matheus Milanes, né, que é o advogado do Augusto Heleno, ele foi tentando apontar todas as brechas deixadas pela Procuradoria-Geral da República nas suas manifestações em relação ao Augusto Heleno. Obviamente que o conjunto probatório ele é muito robusto, então fica muito difícil para qualquer advogado, defensor, ir contra esse conjunto probatório. Mas é até por isso que as defesas elas optaram por ir, né, na tecnicalidade do processo, né, por argumentar questões do próprio direito penal. Eu até conversava com o Dr. Matheus Milanes, ele falava o seguinte: Wilson, eu não vou dar aula aqui de direito penal para ministro do Supremo Tribunal Federal, mas cabe a mim, como advogado, de fato explorar essas obscuridades deixadas ao longo da investigação da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal. Ricardo Kertzmann. Boa tarde, Inácio, Wilson, Rodolfo. Boa tarde também, amigos antagonistas. Olha, tanto o Rodolfo quanto o Wilson já fizeram análise mais técnica, sim, das defesas desses vídeos que a gente acabou de assistir. Então, me permita aqui, Inácio, até para dar uma leveza nesse debate, deixa eu levar um pouco a coisa para o bom humor. Eu percebi 3 pequenas coisas aqui, eu vou ficar na superficialidade. Eu percebi 3 pequenas coisas aqui que eu queria levar para a nossa audiência. A primeira delas, me permita aqui já de cara uma certa dose, aquela minha tradicional ranzinzice, né? O Ricardo é meio ranzinza, porque assim que a nossa imagem cortou para a transmissão ao vivo, lá na primeira turma, eu não pude deixar de perceber aqueles assessores que ficam sentados atrás dos ministros. Os ministros, antes de se sentarem, esses assessores é que vão lá, puxam a cadeira para que os ministros se assentem e depois eles empurram a cadeira de novo. Caramba, né? Em pleno 2025, a gente ainda tem que ter um funcionário puxando a cadeira e colocando a cadeira para o ministro sentar. Essa é a dose de ranzinzice. Sobre o comentário do advogado do general Heleno, em um determinado momento, depois que ele acaba de ler a fala, né, do general naquela reunião ministerial, ele chega ao cúmulo de dizer que aquelas falas, no entender dele, são até falas republicanas. Caramba, se aquilo é republicano, eu fico me perguntando o que não seria republicano. Sobre a defesa do Paulo Sérgio, esse trecho que a gente assistiu, me pareceu que o advogado dele passou 2 ou 3 minutos falando mais sobre si mesmo, mais sobre a própria profissão, né, o que é o trabalho do advogado, do que fazer a defesa do cliente dele, porque só no final é que ele foi e transformou todo o discurso anterior em defesa do Paulo Sérgio. Enfim, vamos passar para os próximos blocos, as próximas falas, e aí, se os meninos não analisarem antes, a parte mais técnica, aí eu faço isso. Pois é, já a defesa de Jair Bolsonaro argumentou que não houve grave ameaça nem tentativa de se dar um golpe de Estado. Os advogados de Bolsonaro também criticaram a investigação da PF, da Procuradoria-Geral da República. Vamos ver um trecho com a fala do advogado Celso Vilardi. Durante o seu interrogatório, eu fiz a pergunta a respeito de um perfil de Instagram. Falso. Gabriela R. Aonde está esse perfil do Instagram? No celular dele. Eu juntei isso no processo. No celular dele, com a senha. Tem um código que a Meta manda que você coloca na internet para saber o seguinte: de onde veio? A internet não diz, efetivamente, veio aqui do celular do Celso, que está no Supremo, mas ela dá a localização aproximada. Da onde veio essas mensagens? Do condomínio do colaborador.
do condomínio do colaborador. Então, que conversa é essa? Aí é perguntado, é chamado, antes do julgamento, o senhor tem esse perfil? Não, eu não tenho. O que foi isso? Uma montagem. Não, não é uma montagem. O celular é dele, ele que criou esse perfil. A localização da casa dele é a que manda os sinais eletrônicos. E mais do que isso, a senha e o perfil estão colocados no celular dele, que foi apreendido lá atrás, não é de agora. Então, a prova que ele usou isso, ela é absolutamente indiscutível. Se vão fazer investigação para punir alguém, isso eu não sei. Agora, o que mostra isso? Que esse homem não é confiável. É tão simples quanto isso. Então, Ricardo, já passo a palavra a você para começar essa análise. Bom, em primeiro lugar, fica claro que a estratégia é desconstruir a delação do Mauro Cid. Em um momento adiante, inclusive, ele vai e ele mesmo responde, né, a si próprio, quando ele diz que, ok, não importa apenas as delações, não importa apenas o que o delator disse, a gente tem provas. E, de fato, isso acontece. Quando ele fala isso, ele quer deslegitimar, inclusive, as provas que foram acostadas ao processo. Eu acho que é uma tática inútil, até porque ela já foi tentada diversas vezes antes, nessas etapas anteriores, por alguns dos réus, e não adiantou nada, ele só está repetindo algo que não funcionou anteriormente. O que ele se ateve também, Inácio, e aqui a gente vai assistir isso, a gente assistiu nesses 2 vídeos anteriores, o Wilson e o Rodolfo já falaram, essas defesas técnicas, eles ficam o tempo todo se atendo à letra fria da lei, né? As tecnicidades, mais ou menos aquilo. Cadê o recibo? Né? Cadê a assinatura? Onde está o plano? O capítulo 4 do artigo 5º eles ficam se apegando ao termo da lei sem considerar todo o entorno, sem considerar os indícios, sem considerar as testemunhas. Quando esse mesmo advogado, em determinado momento, ele fala que precisa de objetividade, né, na participação do presidente Bolsonaro, na instigação, precisa de uma objetividade. Quem ele instigou? Como se precisasse do nome CPF de cada uma daquelas pessoas que durante anos foram, sim, instigadas a promoverem os atos de vandalismo de 8 de janeiro. Então eles vão ficar se atendo isso o tempo todo, mas para mim não tem muito sentido, porque um julgamento, e é para isso que existe um juiz, porque senão bastava você colocar num software, numa máquina, você pega a Constituição, pega as leis, coloca todos os fatos e faz o confronto. O trabalho de um juiz é justamente analisar o entorno, porque senão, como eu falei, substitui os juízes por robôs e fica tudo ok. Rodolfo Borges. Eu queria complementar aí o que está falando o Ricardo e algo que disse o Wilson também na primeira intervenção. É melhor que os advogados, de fato, estejam tratando do processo do que bajulando os ministros. Isso é melhor. Agora, ainda me incomoda que eles estejam, e aí isso todo processo político é assim, na Lava Jato também foi assim, tentando desconstruir o processo e não o que de fato ocorreu. Porque isso para mim é a comprovação de que houve, e ninguém está negando isso hoje, essa é a questão para mim, ninguém está negando que havia intenção de permanecer no poder, apesar de ter perdido a eleição. E aí, quando a discussão fica nesse plano processual, qual seria o horizonte possível? Absolver pessoas que tentaram, sim, ou tinham, no mínimo, a intenção de cometer um golpe de Estado. Então, assim, é meio uma assunção de culpa. É óbvio que é a culpa que não tem a condenação, né? Eles admitem, e aí o Heleno admite que tinha, mas ele estava separado do Bolsonaro, então ele não tinha nada a ver com isso. O próprio advogado do Bolsonaro fala, ele tinha intenção, mas não teve a execução. E aí do Paulo Sérgio Nogueira fala que ele tentou demover o Bolsonaro da trama. Então, assim, diante de tudo isso, a questão que fica para quem está assistindo bem, se fosse para essas pessoas se livrarem daquilo que tentaram fazer, o que queriam fazer, seria por conta de problemas processuais. E aí a pergunta que ficaria para o país inteiro é o que a gente faz com essas pessoas, então? Se elas tinham intenção, e o que o processo indica, e aí nega, a defesa do Bolsonaro nega, mas o que o processo indica é que a intenção do Bolsonaro só não se consumou porque ele não conseguiu o apoio daqueles que ele precisava para consumar.
Então, não é nem uma questão do tipo, olha, ele não é que ele não quis executar, é que ele não conseguiu executar. Então, com todos os problemas que o processo tem e tudo, e a gente fala sempre dos problemas que o processo tem, essa é a pergunta moral que fica no final das contas.